Pai do Senhor, igreja, como é que vocês estão? Estão felizes? Queria que você abrisse sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 6, amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho esse capítulo cheio de profundidade de Deus. Os livros de João, os capítulos de João são bem extensos. João 6. Nós vamos ler alguns trechos, tá? Um capítulo muito importante, bem extenso. Ele tem 70 versos. E ele conta uma história importante. E muito do que foi falado nesse verso foi pregado nos últimos dias. Então é como se fosse uma continuação, amém? Eu vou ler alguns pontos que eu frisei. Depois a gente medita neles, amém? Vou começar pelo 2. João 6, 2. Uma grande multidão o seguia. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém? Vamos pular um pouquinho lá para o 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Agora vamos dar mais um salto. 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aí vamos para o 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora: desci do céu? E aí vamos pular para o 60, que é a chave da palavra de hoje. As palavras de vida eterna, diz o subtítulo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, lhe disse: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-los. Ele prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então Jesus perguntou também aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Palavra muito abençoada, muito forte. Nós estamos aqui, amados, lendo um acontecimento que eu lembro da palavra da pastora Gleice, quando ela falou de 5 pães e
mais, né? Antigamente eu tinha dúvida se era 3 pães ou 5 peixinhos, agora não tem mais dúvida não, porque, né? Ficou gravado, né, pastor? E aqui nós lemos João 1, João 6, capítulo 1, começa a falar desse momento, onde Jesus, ele tinha ali seguidores que estavam ouvindo as suas palavras, e esse número nós sabemos que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então havia muitos seguidores. Se fosse nos tempos de hoje, o Instagram dele estava bombando, né? E aí, ele começou a perceber, no decorrer dos versos, que o motivo principal daqueles homens seguir a ele era por causa do alimento. Um homem que de repente só tinha 5 pães e 3 peixinhos, alimentou aí cerca de, 10 mil pessoas. Imagina você, num tempo de escassez, começa a seguir um homem que multiplica comida. Começa a pensar como os discípulos agora. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. De repente vem um profeta que multiplica pão. Uma das coisas que as pessoas mais viviam naquela época. Não tinha igual hoje, né? Carro do ano, roupa top, marca. Não. As pessoas trabalhavam para comer. Esse era o principal foco. E naquele tempo de julgo de Roma sobre Israel, existia uma escassez alimentícia. E aí de repente vem um homem que resolve o problema. Não vou passar mais fome. Se tiver um pão, ele vai multiplicar. Então, Jesus foi percebendo que boa parte dos seus discípulos o seguia simplesmente porque ele poderia lhes fornecer alimento. E um pouco, se você começar a ler os outros evangelhos, sabe, eu consegui ver em Jesus uma aflição de alma. Porque ele era Deus, mas também ele era homem. E esses dias nós temos aqui alguns passados por uma aflição grande de alma. Sabe, um momento difícil que você, às vezes, você não sabe o que fazer. E Jesus já tinha ali perdido João Batista. Para quem não sabe, um pouco antes, veio a notícia para Jesus que João Batista, aquele cara que Jesus talvez era o único que tinha que entendesse ele. Porque todos os discípulos, ninguém entendia Jesus. Porque eles não sabiam acerca das coisas espirituais. João Batista sim. Todos sabem a história de Jesus e João Batista. Aí de repente talvez a única pessoa que ele tinha em terra que pudesse entender ele perde. E nós já sabemos que o luto, o primeiro foco do luto em você é te tirar a esperança. O pastor Deus pregou aqui. Livro de Lucas 22, onde Jesus anda com os discípulos de Emaús. Eles estão tremendamente tristes. Jesus fala: por que vocês estão assim? E aí eles falam: será que tu é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? Tínhamos a esperança que ele seria o Redentor de Israel. Então o luto ele vem trazer falta de esperança para nós. Ele vem abalar a nossa fé. E Jesus estava passando por todos esses turbilhões de sentimentos. De repente, talvez ele tinha uma pessoa que ele poderia contar. Aí ele perde ela. E aí ele olha para ele, 10 mil pessoas o seguindo. Mas ele crê que essas 10 mil seguem, não porque ele é, mas porque ele pode fazer. Então, com certeza, foi o momento onde Jesus, em terra, se sentiu sozinho. E às vezes nós somos assim. Na igreja linda como essa, um monte de pessoa aqui. Mas existem dificuldades que você vai passar, que você vai lá ao seu redor e vai falar: ninguém pode me ajudar. Ninguém vai me entender. Ninguém vai conseguir decifrar o problema que eu estou passando. E aí nós fazemos o quê? Cada um toma um caminho diferente, mas Jesus foi buscar o Pai. Aleluia. Quando nós vemos aqui a continuidade, Jesus com aquele momento de aflição, a Bíblia vai dizer aqui, na continuidade do versículo que nós lemos, vai chegar um momento, que isso também está relatado em Mateus 14, que Jesus obrigou os discípulos a irem sozinhos no mar. A palavra em Mateus está dizendo assim: e obrigou-lhes a ir adiante. Porque Jesus queria fazer o quê? Ficar sozinho. Tem momentos de aflição que você passa, que tem tanta dificuldade, você não quer ver ninguém. Eu estava assim, ó. Mas o Senhor nos pega, né? Não, meu Deus. Você nos pega e coloca pessoas ao nosso redor para estar ali com a gente. Mas Jesus queria ficar sozinho. E é o relato que nós lemos, né? Que Jesus anda sobre as águas.
E nesse momento também Pedro anda sobre as águas. E eu queria, antes de continuar, deixar um ponto para nós aqui, que é muito importante, porque eu gosto muito de Pedro. Esse verso aqui, quem escreveu foi o mais amado, João. João se intitulava como o discípulo mais amado. E é um verso que os protagonistas desse capítulo é Jesus e Pedro. Se você ler todo João 6, você vai ver o quanto foi falado ali de Jesus e também das atitudes de Pedro. E eu gosto muito dele. O presbítero Marcos, quando ele me manda áudio, ele fala: ô pastor Sandrinho, né, presbítero? Eu gosto muito quando ele falar isso, porque eu queria trazer isso para você entender também. Para quem não sabe, né, existe temperamento do ser humano, cada um tem um jeito. Esses dias eu joguei um vídeo no grupo lá para o pessoal votar: o que você acha que você é? Tem um colérico, tem um sanguíneo, tem um melancólico, tem um fleumático. E a gente percebe às vezes que as pessoas olham esse temperamento e acham que um é melhor que o outro, por exemplo. Não, o colérico é mais da hora. Eu vejo pessoas se intitulando colérico, por exemplo, e não são. O que isso significa? Eu quero dizer algo para você. Deus fez de uma forma. Ame o seu jeito. Aleluia. Deus fez assim. Sabe essa essência sua? Não é para você mudar. Deus vai lapidar ela. Deus vai te transformar. Mas a essência sempre vai ser a mesma. Eu amo ser sanguíneo. Com todos os demônios que o sangue ele tem, graças a Deus a gente busca melhorar e pegar os erros e arrancar e evoluir. Mas não deseje ser alguém que Deus não te criou. Porque é do seu jeito que Ele vai te usar na terra. Com a sua essência, com a sua alegria ou com a sua seriedade. Não importa. Se você é sério, não procure ser alegre, porque as pessoas amam pessoas alegres. Porque a sua seriedade vai ser necessária para o corpo de Cristo. Olha esses pastores da igreja, por exemplo, né? 3 pastores aqui. Um o outro é mais e o outro é alegre demais. Então os 3 juntos, né? Faz aquele negócio, faz a malha de girar, né, pastor? Tem um que chega: ó, Pedro não é voluntário. E glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus para mim? Esses 3 aqui, esse trio, né? Claro, não é 6, né? As mulheres são muito mais essenciais ainda, né? Glória a Deus, a mulher cristã, esse plano aqui não ia fazer nada. Mas é muito importante o que Deus faz, né? E isso é para ilustrar que você entenda que você tem um papel primordial no corpo de Cristo, do seu jeito. É claro que você tem que submeter a Cristo para Ele se transformar. Jesus transforma, Ele lapida, Ele faz você ser uma pessoa melhor, amém? Enfim, Jesus ele se retirou, ele se conhece a história, que depois ele aparece sobre o mar. E aí tem um ponto importante, que é onde Pedro ele vai lá e fala. Jesus fala, né? Sou eu, não temais. Mas todos os discípulos do barco estavam morrendo de medo. Só que João não fala isso. Mas em Mateus fala, em Marcos fala, que Pedro falou: tá bom, Jesus, se é você mesmo, me manda ir até você. Por que Pedro fez isso? Já parou para pensar isso? Por que Pedro mandou ele falar: me manda ir até você? Porque ele poderia falar assim: ó, se é você, beleza, então eu vou. Não, ele falou: libera uma palavra, Jesus, para mim. Entende o que está acontecendo? Os judeus, quando eles criam que um homem, Pedro não sabia que era Cristo, o Filho de Deus ainda, mas ele sabia que era um profeta, amém? Sabia que era um homem diferente? E o judeu, por si só, quando ele via que um homem era profeta, ele sabia o quão pesado era a palavra liberada por aquele homem. Por isso que ele falou: se é você, Jesus, me manda ir até você. Porque se você falar para mim ir até você, eu vou andar sobre as águas. A importância do peso de um homem de Deus para uma vida. E o que acontece quando nós ouvimos essa palavra e obedecemos? Jesus falou: então vem. E Pedro fez o quê? Andou. Glória a Deus por isso, né? A continuidade, amado, depois que eles se encontram no barco e chega a estar lá, todos os discípulos novamente esperando Jesus. E Jesus viu que todo o movimento que eles faziam, né? Se você ler João 6, você vai ver que eles chegaram lá e não viram Jesus.
E aí eles perceberam que estava faltando um barco, então eles correram. Pô, Jesus atravessou, vamos correr, alcançar. Já estavam lá todos esperando Jesus. Ele falou: não trabalhem para produzir algo que vai acabar aqui na terra. Trabalhe, use essa energia de vocês para algo que é eterno. Isso vem para nós nos dias de hoje. Sabe, todo o nosso trabalho, nossa força, que não seja por algo da terra, com o fim de se acabar aqui na terra. Vou dar um exemplo: dinheiro. Trabalhe, irmão, para conseguir dinheiro sim, mas não para suprir somente as suas vontades. Mas use o financeiro, o dinheiro, para as coisas eternas, para vidas. O dinheiro precisa ser transformado em vidas. Amém? Então é isso que Deus está falando. Vocês estão trabalhando para si próprio, para suas vontades. Trabalhe para a vontade do Pai, do Senhor. E aí, imagina Jesus é irado. É João Batista que morreu, é discípulo que só segue ele por conta do que ele pode fazer. Então chega um momento que Jesus falou assim: agora eu preciso confrontar. E ele confronta. E no confronto nós vemos que João 6:68, se não me engano, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui para nós entendermos. Porque Pedro falou: para onde iremos nós, Jesus? E a Jéssica hoje arrebentou no banner. A mídia está, todo dia que eu vou ministrar, o banner está bem, né, pastor? Meu Deus. E eu não falei para ela nada sobre isso. Eu falei: Jéssica, o tema é para onde iremos nós. E ela colocou o cara e o caminho. E é muito forte isso aqui, por quê? Como a Ana Liz lançou uma frase que a pastora Liz ministrou uma vez, né? Quem não sabe para onde vai, esse lugar serve. Então, antes de nós olharmos para Cristo e falar para onde iremos nós precisamos saber qual é o nosso caminho que nós devemos seguir. Porque são vários caminhos, né? Mas o que te leva a Deus é somente um: Jesus Cristo, também. Ele é o único caminho ao Pai. Então, obrigado. Se existe um caminho a seguir, eu tenho que lembrar do primeiro versículo. Eu vou te lançar o primeiro versículo aqui para você entender que é um caminho árduo. Porque Jesus falou assim: ó, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Lucas fala isso, é bom e importante a gente colocar em destaque. Ele fala diariamente. E o que é tomar a cruz, meus amados? Nós estamos no culto de ceia, né? Um culto onde nós lembramos da morte de Cristo. E nós sabemos que na cruz Jesus colocou a vontade dele em segundo plano, para colocar a vontade do Pai em primeiro plano. Então tomar nossa cruz é eu saber que todos os dias eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Vai ter dias que a sua vontade vai estar ligada com a vontade de Deus. Glória a Deus, que todo dia fosse assim, amados. Nossa, essa é uma bênção. Mas tem dia, amados, que o seu coração está clamando por fazer algo e a vontade de Deus é o contrário. E é o ponto onde você vai se submeter ou não. E quando você não consegue se submeter à vontade de Deus, tem coisas que você precisa destacar aí, que está nesse versículo. Amém? Vamos ler o verso 14 rapidinho? Verso 14 diz assim, ó: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E aí o 15: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Então, por isso que ele viu que aquelas pessoas queriam, a intenção delas era fazer ele ser rei à força. Por causa disso, o versículo continua: então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Se existe um caminho para nós seguirmos, amado, nós precisamos ter algumas coisas conosco. Eu estou falando isso porque até o Ed vai dar risada, mas eu comecei a ir para a academia de novo, né? Cuidado físico, alimentação. E esses dias eu botei meu carro para lavar perto da casa do Kelvin. Falei: mano, eu vou a pé para casa. Vou estar aqui, né? Tem que ser fitness, né? Só que eu tava de calça e de chinelo. Comecei a subir a ladeira aqui, ó. Quando tava só nessa ladeira aqui, né? Não aguentava mais. Pé doendo, calor. Então até para caminhar uma caminhada longa, eu tenho que estar com a roupa adequada.
E eu e você, para seguirmos a Cristo, o caminho de Cristo, existem condições que eu e você precisamos ter para que não atrapalhe a nossa jornada. E a maioria delas está aqui, ó. Mente, raciocínio, coração, emoções. Isso é o que nos mais atrapalha de viver o que Deus tem para nós. Quem dera fosse o diabo, irmãos. Quem dera. Porque o diabo se expulsa, né? O diabo vem assim, ó, dá umas guerras, né, cara? Dá umas guerras, mas você expulsa ele de vaso. Agora aqui dentro, aqui, esse é o seu pior inimigo, sabe? Quem dera fosse ele, mas existem coisas que eu e você precisamos ter. Até conversei com o Júlio esses dias, a gente estava falando da palavra, né? Você me ligou, não, foi ligação, né? A gente conversando, ele citou Moisés e tal. Eu falei, mano, Moisés é interessante, porque por conta das emoções de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus falou para ele, toca na rocha. Ele bateu. Por que ele bateu? Porque ele estava já a cabeça do leão, o povo estava dando trabalho demais. E as emoções dele fez ele agir de uma forma que ele falhou, e Deus falou, por conta disso você não vai viver. É um homem de Deus, todos lembram, até hoje, grande líder, mas Deus deixou bem claro para nós que as emoções podem nos atrapalhar de ver coisas de Deus. Então o primeiro ponto é a nossa alma. Por quê? O primeiro ponto que você tem que entender para Jesus é o seu raciocínio. Vou seguir a Cristo ou já estou seguindo? Eu tenho que entender que eu preciso buscar Ele. Não pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. Aquelas pessoas estavam buscando a Deus, Jesus Cristo, pelo que Ele poderia fazer. Por isso que a intenção deles era fazer Ele rei. Eles queriam que Jesus reinasse em Israel, sendo que a vontade do Pai não era essa, não era o reino da terra. E Jesus se entristeceu por ver a intenção deles, por isso que ele se retirou. E quando eu e você viemos para a igreja, buscamos a Deus, seguimos nesse caminho, está no bando ali, começamos a caminhar, com a intenção de somente seguir Ele, pelo que Ele pode fazer, você começa a usar Cristo para atender às suas vontades, e não a vontade de Deus. É automático. Se a nossa cabeça está em buscar Deus somente pelo que Ele pode realizar em nossas vidas, você vai até usar a palavra para proteger a sua vontade. E você vai esquecer da vontade de Deus. Aquele povo seguia Cristo pelo que Ele poderia fazer e queria moldar Jesus à vontade deles, que era o rei de Israel. Mas este não era o propósito de Deus. Então, quando nós seguimos a Cristo somente pelo que Ele pode fazer, isso dificulta a nossa mente de entender a vontade de Deus. Então a gente vai sempre buscar as nossas vontades, sempre buscar o que você quer. E existe um perigo, porque como eu falei no começo, vai ter dia que a sua vontade vai estar alinhada com a do Pai, mas vai ter dia que não vai estar. E esse dia chega, e quando esse dia chega, e você está com essa mente de somente buscar Deus pelo que Ele pode fazer, você muitas vezes abandona a Jesus, simplesmente porque Ele não fez conforme você queria. Ah, pastor Billy, não quer dizer então que ele não pode tirar o meu filho das drogas? Quer dizer que ele não pode falar com o marido? Quer dizer então que eu não posso buscar isso? Claro que pode. Mas existe um segredo aí. Se você aplicar o seu coração em buscar a Ele, somente por quem Ele é, você usufrui de tudo aquilo que Ele pode fazer. Quando o nosso coração está aplicado a buscar Ele por quem Ele é, Ele está olhando para nós e vendo que a gente tem direito de submeter e de experimentar aquilo que Ele pode fazer. Ele falou, não vos conformei com este século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu e você buscamos a Ele, em primeiro lugar, submetemos a palavra, nós experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, você não busca a Deus só porque você quer salvar o seu casamento, mas você busca por quem Ele é. E por você buscar por quem Ele é, Ele salva o seu casamento. Você entendeu a diferença? E Ele queria ver isso nos discípulos. E estava indo e tal. E é o segundo ponto que eu queria trazer para você, que está no 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais
as palavras disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Segundo ponto, que é o seu inimigo, que é trabalhando dentro da sua alma, no seu coração, que é as suas emoções. O que é interessante nesse ponto? Boa parte daqueles discípulos acharam a palavra dura, amém? Foram todos. Jesus olha para os dois e fala: e vocês também não vão se retirar? Pedro falou alguma coisa sobre a palavra dura? Ele não falou: olha, sua palavra é dura, mas é de vida. Ele falou: para onde eu vou, Senhor? Só tu tens palavra de vida. Então o que está acontecendo nesse ambiente aqui? Jesus liberou palavras de confronto, que para uns foi dura, mas para outros foi vida. Então não é a palavra que é dura, é o seu coração que está recebendo, que está duro demais. Muitas vezes um líder ele vem e corrige, e você vê que uns se ofendem e outros crescem. Então é muito importante aí você, se nós quisermos crescer em Deus, analisar como é que está o nosso coração. Porque o confronto ele é necessário. Estava conversando com o amado do ali sobre confronto, e ele falando que o confronto fez ele estar aqui hoje, né? E o quão é necessário o confronto, porque se o confronto não existe, a gente se perde em buscar a Deus somente porque Ele faz. Então, se eu e você queremos crescer em Deus, continuar caminhando com Ele, você tem que ter em mente que o confronto ele é necessário, ele vai vir. E o seu coração tem que estar pronto para receber. Porque se você está como aqueles discípulos, coração duro, é o mesmo teu coração duro, meu irmão? A vida fez isso com você. Tem gente que tem um passado tão doloroso aqui, irmãos. Às vezes a gente para para ouvir pessoas com um passado tão doloroso, que a vida, as circunstâncias, os momentos fez esse coração ficar duro. Mas eu creio em Jesus, onde Ele disse que nós devemos orar para que Ele substitua o coração de pedra e coloque o coração de carne. Sabe, se você conhece alguém que tem um coração duro, não critique essa pessoa, ore por ela. Senhor, amoleça esse coração, porque se esse coração amolecer, as suas palavras são palavras de vida. Se o seu coração é duro, ore. Se você conhece alguém com coração duro, ore. Porque imagina esses homens ali, quantos homens deixaram de receber algo poderoso de Deus? Poderia ter ficado muito mais do que 12. Ficou só 12. Então você vê o quanto que as nossas emoções atrapalham de viver algo em Deus. Quanto mais você busca Ele, porque Ele é, mais Ele amolece e transforma o seu coração. O pastor brinca comigo, o Delito, né? Ele pregou sobre Jesus e ele, o Billy está aqui, vou chorar sozinho, brincando, né? Porque eu sou chorão. Só que eu não era assim não, irmãos. Eu tenho certeza que o chorão aqui da igreja não era chorão antes. Eu não chorei nem no dia do enterro de um cara muito próximo a mim. Não conseguia chorar, porque para mim chorar era fraqueza, né? O meu coração era duro demais. Mas eu comecei a servir a Cristo por quem Ele é. E Ele me transformou. Hoje o meu coração é mole demais. Amém? E quando Ele fala, né, de coração duro, tem muita profundidade nisso. Para você analisar os que receberam a palavra de vida e os que receberam a palavra dura. E eu estava analisando hoje de manhã, eu lembrei de algo importante. Não sei você, mas eu não consigo comer abacaxi. Se eu comer abacaxi, estou com uma ferida aqui enorme na boca. Para falar, eu já falo rápido. Já é difícil de me entender. Imagina com 2 aftas, né? Deve estar bem difícil aí, mas vamos orar para que Deus revele no seu coração essas palavras aqui. Mas eu comi esses dias e me deu uma reflexão muito forte. E quando eu como, minha boca é em pelota, cheia de ferida. Ela faz uns cortes na língua. E é engraçado que depois parece que tudo que eu como tem gosto de abacaxi. Sabe, ficou um gosto na minha boca assim de abacaxi. Eu, preciso tirar esse gosto. Aí comeu banana, parecia que estava comendo abacaxi. Comeu não sei o que. Tudo que eu comia tinha gosto de abacaxi amargo. E dá para trazer isso aqui, essa palavra. Porque é como se os discípulos lá estivessem falando. As suas palavras são amargas. Difícil de digerir o gosto.
Enquanto Pedro e os outros falaram, suas palavras de Deus é doce, tem vida. Quer dizer o quê? Que as palavras de Jesus não vai fazer sentido se a gente estiver se alimentando de outras coisas. Sabe, você vem aqui a palavra de confronto te fere porque na sua mente você se alimenta de outras coisas. Vamos pegar um exemplo bem básico. Música. O dia inteiro ouvindo música. Hoje o que mais se fala é música de sexo, que é o funk. Aí você fica o dia inteiro ouvindo. Você passa uma vida ouvindo. Aí você vem para a igreja, o alimento é aqui, ó. Não faça sexo antes do casamento. Uns vai falar, glória a Deus. Vou orar para Deus enviar meu varão, minha varoa. Né? E no dia que eu falar sim, vou lá para a terra prometida. Você tem esperança nisso. Aí outros, na onde isso? Como é possível ficar sem sexo? Não dá. Na onde? Você não existe mais. Isso é coisa do passado. A mesma palavra para uns fazem efeito, para outros é amarga. Por quê? Porque a mente está se alimentando de outras coisas que não provém de Deus. Por isso que ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Está dizendo, se alimentem de mim e não das coisas desse século. Aleluia. Transformai a vossa mente pela minha palavra. Se alimente dela, tenha ela como verdade e não as coisas deste mundo. Porque se você se alimenta com o que está lá fora, chega aqui dentro, as palavras dele soam como palavras duras. E te impede de ver grandes coisas em Deus, porque você está fazendo coisas fora do tempo. Consegue entender, amado? Faz sentido isso aqui? Amém? Eu estou falando isso de música porque eu sei vocês, mas eu vi esses dias um pregador que eu já não gostava dele. E aí mostrou um vídeo dele. Ouvindo uma música. Mano, eu não estou falando sobre música do mundo. Eu não gosto de falar disso, sabe por quê? Porque eu sou Uber, né? Eu gosto de rock, sempre gostei de rock. Rock e rap, eu sempre ouvi. E eu tenho as músicas que eu ouço que falam de Cristo. Eu não vou falar rock e gospel. Eu não gosto desse termo, sabe por quê? Porque quando você usa o termo gospel, se está no gospel eu posso ouvir. Mas tem tanta música gospel que está contra a palavra de Deus, você sabia? Então é mais fácil eu te ensinar a ouvir uma música que tem a ver com a palavra. Não é gospel. Então a música tem a ver com a palavra. Por que você ouve rock gospel? Não é. O cara perguntou no carro, oxe, você é rock gospel? Faz ideia? Não, mano, não é. Eu falei, não é rock gospel, não é rock mesmo. Não, ele tá falando de Jesus. Eu falei, não, é porque eu vivo isso. Eu sempre ouvi música que estava falando sobre o que eu vivo. Esse dia um amigo meu, das antigas, né, me mandou uma foto de um ingresso de uma banda que ele gostava muito. Ele viu que tem até hoje o ingresso, ele mandou a foto. Foi uma gravação de um clipe, nós estava lá e tal. Eu amava essa banda, mas a letra dela falava o seguinte, uma das músicas, né? Ando insatisfeito com uma maldita farpa, alojado em meu peito cada vez mais inflamado. Fumo um baseado atrás do outro, sem sentir prazer. Olha o que ele está falando. Faz sentido eu ouvir isso hoje? A maldita farpa naquela época estava, mas Cristo arrancou. O coração inflamado naquela época estava, mas hoje Jesus se inflamou e curou. O baseado não existe mais não, na hora de Jesus. Muitos aqui estão aqui. Então por que eu vou ouvir de novo isso? Hoje eu ouço que Cristo é Rei, Cristo é o Senhor, e Ele é nosso Deus. Então o motivo de eu ouvir música assim, falar de Deus é porque eu vivo isso. Não é porque o pastor falou que tem que ouvir música gospel. É porque a música e a letra faz sentido para o que eu estou vivendo. E vai de encontro com o alimento que é Jesus. Porque se eu ficar ouvindo o dia inteiro, porque eu estou mal de farpa no peito, ela vai voltar, entendeu? Vai voltar, eu vou chegar aqui com o coração inflamado, aí o pastor vai liberar uma palavra de vida para nós, eu não vou viver porque eu estou com o coraçãozinho doente. Porque eu fico me alimentando de coisas que não vêm de Deus. Então é mais sobre isso do que se você tem que ouvir o gospel ou não. É o que a palavra da letra, da música está dizendo, está te alimentando, e você está recebendo isso no seu interior. Se isso vai te afastar ou não de Cristo, se vai te aproximar ou não de Cristo. Não é o título gospel que vai te aproximar de Jesus, e sim a essência do que está sendo dito aqui, amém? E é o último ponto para a gente poder orar, amém? Estou falando demais já, né? De orar.
Pastor, uma vez quando ela fica na frente, acho que ela transfere a unção e fica emanando a unção dela. Se você abrir isso no 67. Muito forte isso aqui, amados. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olha que interessante, né? Que Jesus, nós vemos isso aqui, que ele não estava nem aí se fosse todo mundo embora. Por quê? Porque a prioridade de Jesus é seguir a vontade do Pai. Essa era a prioridade de Cristo. Então não importa se tinha 10 mil, se tinha 11, se tinha 12, se não tinha ninguém. A prioridade dele era fazer a vontade do Pai. E aí quando ele vê um monte de discípulos indo embora, porque ele pregou a verdade, né? Os dias de hoje é assim: tem 10 mil seguidores, você evita de pregar a verdade porque você tem medo daqueles seguidores que te seguem no Instagram, te deixar de seguir. É ou não é assim hoje? Jesus estava nem aí. E aí os outros ficou ali. E mais uma vez nós vemos Pedro em ação. Oh, glória. Glória a Deus pela vida de Pedro aí. E vocês não vão embora também não? Foi isso que ele falou para os 12 que ficou. E eu te pergunto, você acha que os 12 entendeu o que Jesus falou? Eu sou o pão, eu sou do céu, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Jesus só falou sobre coisas espirituais. Eu imagino Pedro falando: o que esse cara está falando? Quem está falando? Só que para ele não veio com palavra dura. E mesmo ele sem saber o que Jesus falou, ele falou: não vou para outro lugar, Jesus. Não tem outro lugar. Você acabou de dizer que as suas palavras é palavra de vida, então eu sei, eu tenho que crer nisso, por isso eu vou te seguir. Mesmo sem entender o que está acontecendo aqui, eu vou te seguir. Isso é conforme acontece nas nossas vidas. Quantos de vocês não vê momentos que está tudo dando errado? Está tudo ao contrário, você não sabe nem o que está acontecendo. E a sua coração é: Senhor, onde eu estou errando? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me direciona. Em todos esses momentos, o Senhor diz para você: e você não vai deixar de me seguir? Qual é a nossa resposta diante disso? Em momentos que nós não estamos entendendo o que está acontecendo, você deixa de seguir Ele? Você vai consultar outras pessoas que não estão ligadas com a presença de Deus, com a palavra de Deus? Ou você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que em Ti eu encontro palavras de vida eterna. Isso, amados, é coragem. Mesmo não sabendo o que vai acontecer, você olhar para Ele e falar: eu continuo te obedecendo, Senhor Jesus. Aleluia! Por mais que a minha obediência, Senhor Jesus, vai fazer com que pessoas não gostem de mim, por mais que a minha obediência à sua palavra, Senhor Jesus, vai fazer com que pessoas se afastem de mim, eu prefiro te seguir, Jesus. Porque muitas das vezes, para você obedecer a Deus, você vai ter que ir de encontro com os seus familiares. Você está disposto a segui-lo? A fugir do confronto? O que eu tenho para dizer é o seguinte: Ele tem palavra de vida para você. Se você se submeter a Jesus, a obedecer a palavra, porque quando nós entendemos que nós buscamos pelo que Ele é, e nós deixamos Ele trabalhar no nosso coração, Ele vai revelar a você um propósito, meu irmão. E esse propósito você tem que agarrar Ele e obedecer acima de tudo. Porque Ele tem propósito para todos que estão aqui hoje. E para você viver esse propósito, você vai ter que ir de contramão com muitas coisas. Mas todos os dias que você escolher obedecer, e você estiver diante de uma situação de muita dificuldade, ouça Ele dizendo a você: vai me abandonar? Todos os dias que eu estou num momento difícil, eu consigo ouvir Jesus falando: ei, Big, vai me abandonar? Ou vai seguir? Escolha seguir, amados. Escolha seguir a vontade de Deus acima de todas as coisas.
Escolha a palavra, escolha a Bíblia. Escolha se submeter àquilo que Ele tem dito a você. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Começasse a orar a Deus. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Nós falamos de várias pessoas aqui, pessoas que não entendem e buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. Pessoas que estão com o coração endurecido. Ou pessoas como Pedro, que estão passando por grande dificuldade, momentos que não entendem o que Deus está realizando, mas escolhem segui-lo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e começasse a orar. E se Deus colocar uma pessoa na sua mente agora, que você fosse orar por ela. Porque se tem alguém aqui hoje que está seguindo a Cristo pelo que Ele pode fazer, não por quem Ele é, essa pessoa precisa de oração. Porque um dia você foi essa pessoa. Todos que entrou aqui um dia entrou porque queria buscar algo. E isso era a sua motivação em Deus. Essa pessoa precisa de oração, precisa de um apoio, precisa de alguém que revele Cristo a ela. Então, se você estiver orando e sentir de orar por alguém, deixe o Senhor resplandecer através de você. Deixe a glória de Deus resplandecer através da sua vida. Quando nós vamos cantar o louvor, eu queria que você orasse também por alguém que você talvez pense que está com o coração duro. E como eu disse, não é um erro, mas a vida fez com que essa pessoa fosse a chegar nesse ponto, um coração difícil. Mas a Bíblia diz que as armas das nossas guerras não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a sua oração vai ser essencial hoje, para que fortalezas venham cair por terra e pessoas venham acessar a glória de Deus. Vamos orar, igreja. Senhor, nós clamamos aqui neste lugar a tua presença. Senhor, nós oramos, ó Pai, por todos que estão aqui presentes neste lugar. Nós clamamos, ó Pai, pela tua graça, Senhor. Senhor, se existe alguém aqui que está em dúvida a qual caminho seguir, se existem pessoas, ó Pai, que estão com dificuldades de se submeter à sua vontade, Senhor, nos ajude. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Aleluia. Senhor, ora para que pessoas aqui tenham um encontro contigo hoje. Aleluia. E como é falado aqui muitas vezes, Jesus Cristo é irresistível. E nós sabemos, Jesus, que todos aqueles que têm um encontro com a tua presença, aqueles que experimentam a tua graça, o teu amor, todas as outras vontades, ó Pai, fiquem em segundo plano. Senhor, se revela a nós. Nós precisamos do teu amor, Jesus. Está no teu lugar, vai orar por alguém, olha para o Senhor, revela o amor dele. Eu sinto uma unção de amor aqui neste lugar hoje. Senhor, nós não queremos fazer o que nós achamos bom a
Jesus, porque não tem lugar para nós irmos. Para onde iremos nós, Jesus? Nós queremos esse caminho árduo. Nós queremos carregar a nossa cruz diariamente. Nós almejamos e desejamos o confronto, porque não existe outro caminho, Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida. Por isso, Jesus, aonde a morte, aonde a tristeza, aonde a falta de esperança, aonde o mundo nos arregou, vem com vida, Jesus, vem com vida, Jesus, vem com vida. Nós profetizamos vida neste lugar, nós profetizamos vida. Porque tu tens palavras de vida. Tu tens palavras de vida. Derrama vida neste lugar. Espírito Santo de Deus. Quem tem as
Toda a igreja levanta suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. Só a igreja, declara bem forte. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Só igreja. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só Jesus. Eu não tenho pra onde voltar. Entregue toda a sua vida, todo o seu caminho nas mãos dele nessa manhã. Confia nele. Ele só para você, igreja, cante bem forte. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você. Palavra de vida eterna. E pra dizer Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que vai ceder as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo que amo de você, então respira o vento, e me faz dizer Moisés, suba em meu lugar.